Pessoal, eu sou o Gabriel, faço parte do grupo PET Química da Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar para a gente a aula 7 do nosso curso de Química Básica. Se você ainda não viu as aulas anteriores, dá uma passadinha lá antes da gente continuar. Hoje nós vamos falar sobre número de oxidação e carga formal. Eu vou explicar o que são, qual a diferença entre eles e por que esses conceitos são tão importantes na química. Eu sei que nas matérias iniciais esse assunto pode parecer um pouco confuso e muito complicado, mas eu vou tentar deixar tudo um pouco mais tranquilo. Eu dividi essa aula em duas partes. Primeiro a gente vai focar só em número de oxidação e depois a gente fala de carga formal, beleza? Bom, sobre número de oxidação, a gente vai tratar do conceito, falar o que é, aprender a determinar e posteriormente vamos fazer alguns exercícios para fixar o que aprendemos hoje. Vamos lá? Bom, para a gente entender melhor o que é número de oxidação, primeiro é necessário entender o conceito de oxidação e redução em reações químicas. Só a partir do entendimento desses conceitos é que a gente consegue entender melhor a questão do número de oxidação. Tanto a oxidação quanto a redução são fenômenos físico-químicos, onde a oxidação ela consiste na perda de elétrons para o meio ou para um outro átomo, e, consequentemente, no aumento do número de oxidação. Já a redução ela consiste no ganho de elétrons, né? A molécula que reduz ela ganha elétrons, seja do meio ou de um outro átomo e, portanto, redução do número de oxidação. Muita gente confunde, né, a questão da oxidação perde, a redução ganha. Como assim? Mas é porque a redução quer dizer com o número de oxidação, não com a questão dos elétrons, e sim o seu número de oxidação. Uma molécula que reduz, ela reduz seu número de oxidação, portanto, ela ganha elétrons. Bom, e um termo que se relaciona muito com a questão do número de oxidação é a questão da eletronegatividade, né? Uma ligação química vai ter um átomo que é mais eletronegativo que outro, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem chulo sobre isso aqui para a gente entender. Eu vou fazer aqui uma molécula X. Essa molécula X ela vai ter 7 átomos, 7 elétrons, perdão. E uma molécula Y. Essa molécula Y vai ter um elétron só, digamos. Digamos então que a molécula X faz parte dos halogênios, do grupo 7A, e a molécula Y faz parte dos metais alcalinos, do grupo 1A. A molécula X, se vocês sabem de eletronegatividade, ela é mais eletronegativa que a molécula Y. Portanto, o único elétron da molécula Y, quando eles realizarem essa ligação, será dado, será doado, será perdido para a molécula X, né? Por ser mais eletronegativo. Então, a molécula X, né, o átomo X, ao puxar, ao atrair esse único elétron, ele terá elétrons sobrando, por assim dizer. Já a molécula Y, ela terá uma deficiência de elétrons, né? Estará faltando elétrons. Mas assim, deficiência de elétrons em relação ao quê? Sobrando elétrons em relação ao quê? Em relação à regra do octeto, né? É uma regra que diz que para um átomo estar estável, ele precisa de 8 elétrons na sua camada de valência. O átomo X, ao ganhar esse último elétron na sua camada de valência, ele contempla essa regra do octeto. Ele consegue um único elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ao ter essa estabilidade de 8 elétrons, né, significa que ele atribui a uma configuração de gás nobre. Ele está estável quimicamente, né, ele se comporta como gás nobre. Mas tudo na vida tem exceções, e a regra do octeto não foge delas, mas não é um conteúdo que a gente vai abordar nessa playlist, muito menos nessa aula de química básica. Então a gente vai voltar para o conceito. Aqui nós temos então dois exemplos de semi-reações. A primeira é uma oxidação, oxidação do ferro, e a segunda é a redução do cobre. Aqui na primeira, oxidação do ferro. O ferro, portanto, quando ele é oxidado, ele perde 2 elétrons, né? Ele deixa 2 elétrons para o meio ou para um outro átomo. Portanto, quando ele é oxidado, consequentemente, seu número de oxidação aumenta, né? Aumenta 2 mais. Ele estava com o número de oxidação neutro, 0, e passou a ter o número de oxidação 2 mais. Por quê? Quando oxidado, o número de oxidação aumenta, né? Então, se o número de oxidação aumenta, vai assim, dessa escala, menos 7 a mais 7, dizemos que ele oxida. Ou seja, nessa reação, o ferro oxidou. Aí, nessa semi-reação aqui de baixo, o cobre, que tinha número de oxidação 2 mais, ele ganha 2 elétrons, ele recebe 2 elétrons do meio ou de um outro átomo. Nesse caso aqui seria do meio, né? Porque é uma semi-reação onde só temos o cobre. Ele ganha esses 2 elétrons. Consequentemente, seu número de oxidação ele diminui, ele reduz. No caso, né, como a gente disse, é a redução do cobre. Então, se a gente tem o número de oxidação indo do mais 2 para o número de oxidação 0, ele ganhando esses 2 elétrons, então significa que ele reduz, não é? Nessa escala aqui. Ele tinha número de oxidação mais 2 e passou a ter 0. Se ele ganha mais um elétron, então ele teria número de oxidação menos 1. Se ele recebe mais 7 elétrons, ele teria número de oxidação menos 5. Então é isso. Vamos ver a definição geral de número de oxidação. Ele é muitas vezes escrito como NOx. Eu mesmo, quando eu vou escrever, eu só escrevo NOx. É mais fácil do que escrever número de oxidação toda vez. E ele se refere à carga que o elemento adquiriu ou realizou, ou adquiriu ao realizar uma ligação química, fazendo referência ao número de elétrons que ele ganhou do meio ou de um outro átomo, ou que ele perdeu. A carga é sempre esse número que vai ser descrito em cima do átomo da molécula, e quando ela for neutra, comumente ela não vai aparecer. Pode aparecer como 0, mas é raro, ela não costuma aparecer. Isso significa que o elemento, ou o átomo, ou a molécula em si, ela é neutra. E essa é a carga, faz referência, né, ao número de oxidação. E vamos passar então para a última definição, o último conceito, que é a questão de oxirredução e os seus agentes, tanto agente redutor quanto agente oxidante.
E quanto a essa oxirredução, temos dois termos agora que confundem muito a cabeça de todo mundo que achou que tinha entendido tudo sobre número de oxidação, que são os tais dos agentes. Mas eu vou mostrar para vocês que não é algo difícil de compreender. Primeiro nós temos os agentes redutores. Os agentes redutores são que sofrem a oxidação, portanto, eles perdem elétrons. Provocam a redução, ou seja, o aumento do número de oxidação do outro átomo que eles estão ligados. Depois nós temos os agentes oxidantes, que são aqueles que sofrem a redução, ou seja, os agentes oxidantes eles recebem os elétrons, eles ganham elétrons e, portanto, eles provocam a oxidação e a diminuição do número de oxidação do átomo que eles estão ligados. Eu sei que confunde, né? Agentes redutores são os que oxidam e agentes oxidantes são os que reduzem. Para a gente tentar compreender melhor esse conceito, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Vou fazer uma reação onde duas moléculas de alumínio neutras reagem com 6 moléculas de hidrogênio, de íon hidrogênio, que no caso se chama íon hidrônio. Essa reação gera 2 alumínios de carga mais 3 e 3 moléculas de hidrogênio, no caso de carga zero. Ok? Bom, mas o que aconteceu para o alumínio aumentar seu número de oxidação e, consequentemente, o íon hidrônio diminuir o número de oxidação? O que acontece foi que cada íon hidrônio ganhou um elétron do alumínio. Portanto, o alumínio ele oxidou, não é? Ele perdeu elétrons. Já o íon hidrônio, ele reduziu, ele ganhou elétrons. Ou seja, né, o número de oxidação do alumínio que oxidou aumenta e o número de oxidação do íon hidrônio que reduziu reduz. Então, temos aqui 6 moléculas de íon hidrônio e 2 moléculas de alumínio. Cada íon hidrônio recebe um elétron para ficar estável, né? Porque, diferente dos outros átomos, a estabilidade química do hidrogênio, unicamente do hidrogênio, são só 2 elétrons e não 8. Então, se temos 2 alumínios e 6 hidrônios, portanto, cada alumínio vai doar 3 elétrons, né? 3 vezes 2, 6. E aqui teremos 3 moléculas de hidrogênio totalmente neutras. Então, recapitulando aqui, o hidrônio reduziu, ou seja, ele reduziu seu número de oxidação, e provocou a oxidação do alumínio, que ganhou, aumentou seu número de oxidação. Por provocar essa ação, né, por provocar a oxidação do alumínio, ele é um agente oxidante. O alumínio oxidou, ou seja, aumentou o número de oxidação, mas provocou a redução do íon hidrônio, né? Provocou a redução do número de oxidação do íon hidrônio. Portanto, nessa reação, o alumínio, as duas moléculas de alumínio, são os agentes redutores. É confuso, eu sei, mas a gente vai fazer uns exercícios depois para fixar. Então, a gente tendo visto todos os conceitos e definições do número de oxidação. Bom, então agora que a gente já viu todos os conceitos e definições sobre número de oxidação, oxirredução e seus agentes, acho que agora a gente tem que aprender a determinar os números de oxidação, ok? Bom, a nossa primeira regra aqui diz pra gente que o número de oxidação de substância simples é sempre igual a zero, beleza? Bom, o que são substâncias simples, né? Como a gente viu no exemplo anterior, que a molécula de hidrogênio era neutra, ou seja, o número de oxidação era igual a zero. A molécula de oxigênio também é neutra. É uma substância simples, entendeu? Essa é a primeira regra. Já a segunda regra diz pra gente que o número de oxidação de íons monoatômicos, ou seja, só um átomo, é igual à carga do próprio íon. Então vamos lá. Digamos aqui que o sódio, só um átomo de sódio, o número de oxidação dele é igual à sua própria carga, que no caso é mais um por estar no grupo 1. Então podemos ver também o cálcio. Cálcio, por estar no grupo 2, ele tem número de oxidação 2 mais. Então o número de oxidação do íon com um só átomo é igual à carga do próprio íon. E a nossa terceira regra diz aqui pra gente que a soma dos números de oxidações dos elementos de íons poliatômicos, ou seja, de de átomos diferentes, é igual à carga do próprio íon. Então, por exemplo, essa ligação aqui de um nitrogênio ligado a 3 oxigênios. A carga dele é menos um. Ou seja, o número de oxidação dessa molécula aqui é igual à carga do íon, que é menos um. Essa é a nossa terceira regra. Mas alguns elementos, independente das ligações que eles fazem, sejam iônicas ou covalentes, vão ter número de oxidação fixos. Alguns com algumas poucas exceções. Então a gente vai ver aqui alguns tipos de número de oxidações fixos. Bom, então aqui está uma tabelinha com essas regrinhas de número de oxidações fixos. A primeira e a segunda são referentes àquelas regras que acabamos de ver. Substância simples. Em qualquer caso, em qualquer tipo de ligação, o número de oxidação vai ser igual a zero. Então, uma molécula de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, de nitrogênio, de flúor, todos têm número de oxidação igual a zero. Bom, a segunda regra também é aquela que a gente viu ali em cima. O íon, a espécie química, qualquer que seja o íon, em qualquer caso, o número de oxidação vai ser igual à carga do íon. Então, sódio que tem carga mais um, o número de oxidação vai ser mais um. O alumínio que tem carga mais 3, o número de oxidação vai ser mais 3. Então, em qualquer caso. Para metais alcalinos e para prata, o que são metais alcalinos? É a primeira tabela, o primeiro grupo da tabela periódica, né? O grupo 1A.
Para os metais alcalinos e para a prata, em todos os compostos, o número de oxidação vai ser mais um. Por que mais um? Porque quanto maior o número de oxidação, ele oxida, não é? E se ele oxida, ele perde elétrons. Como é que o grupo 1A, que tem só um elétron na camada de valência, vai ficar estável quimicamente? Perdendo um elétron, para ficar com 8 na camada de valência, né? Ele perde um elétron e volta para 8 na camada de valência, portanto, ficando estável quimicamente. Já metais alcalinos terrosos e o zinco, que são metais alcalinos terrosos, são o grupo 2A da tabela periódica. Em todos os compostos, em todas as ligações, o seu número de oxidação vai ser mais 2, que se refere à mesma ideia dos metais alcalinos. Os alcalinos terrosos têm 2 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil para chegar no octeto? Ganhar 6 elétrons ou perder esses 2? É oxidar, não é? É mais fácil reduzir ou oxidar? É mais fácil oxidar, que são só 2, portanto ele vai perder esses 2 elétrons caso faça uma ligação para ele ficar estável. É o caso do cálcio, do magnésio, do bário, enfim. Bom, nossa quinta regra é só sobre o alumínio. O alumínio, né, em todos os compostos, em todas as ligações, ele tem número de oxidação mais 3. Ou seja, ele oxida na hora de fazer a ligação e perde 3 elétrons para ficar estável. Nossa sexta regra é sobre o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, e tem 7 elétrons na camada de valência. Para ele ficar estável de acordo com a regra do octeto, ele precisa só perder 7 ou ganhar mais um, né? Logicamente, é bem mais fácil e mais estável ele ganhar mais um elétron, ou seja, ele reduz seu número de oxidação. Ele ganha um elétron, portanto, ele reduziu. Já para o hidrogênio, nós temos duas regrinhas. Quando o hidrogênio está ligado a metais, como oxigênio, silício, germânio, nitrogênio, enfim. Quando ele está ligado a metais, o seu número de oxidação vai ser mais um, ou seja, ele vai perder um elétron para ficar estável. Já quando ele está ligado a metais alcalino-terrosos e metais alcalinos, seu número de oxidação vai ser sempre menos um. Então ele vai ganhar um elétron, vai receber um elétron desses metais para ficar estável. Por quê? Porque, como a gente tinha discutido, o número de oxidação se relaciona muito com a eletronegatividade. Os ametais todos são mais eletronegativos que o hidrogênio, portanto, eles vão receber o único elétron que o hidrogênio tem. Já os metais alcalinos e alcalino-terrosos, eles são menos eletronegativos que o hidrogênio. Portanto, eles vão doar o seu único elétron para o hidrogênio. E contando nesse parte da edição, desenhei aqui rapidamente uma tabela periódica, mas só para a gente entender um pouco melhor a questão. Sei que você já conhece a tabela periódica, mas vamos lá. O hidrogênio, primeiro elemento aqui, ele quando ligado a um desses dois grupos aqui, tanto um A quanto um B, esse no caso o grupo 1, metais alcalinos, e esse o grupo 2, metais alcalinos terrosos, o seu número de oxidação será menos um, ou seja, ele vai ganhar um elétron para ficar estável. Já esses aqui, principalmente essa parte aqui, né, que são os ametais, que são os outros grupos A da tabela periódica, 3A, 4A, 5A, até o 7A, a gente não conta, né, com os gases nobres, porque os gases nobres aqui, esse último grupo, eles já estão totalmente estáveis, né, porque já atingiram o octeto. Esse grupo aqui, por serem mais eletronegativos que o hidrogênio, quando o hidrogênio ligado a esses elementos aqui, seu número de oxidação será de mais um, ou seja, ele vai dar o seu elétron será tirado por conta da eletronegatividade desses átomos, ficando com um número de oxidação, então, de mais um. Deu para entender? Beleza. Então, acho que agora a gente pode passar para o último elemento de número de oxidação fixo que a gente vai ver hoje e que possui também algumas exceções, o oxigênio. O oxigênio, na maioria de todos os compostos, quase ligado com quase todos os compostos, ele vai ter o seu número de oxidação igual a menos 2. Ou seja, ele vai reduzir o seu número de oxidação, ele vai ganhar 2 elétrons, até porque o oxigênio está aqui nessa família 6, ele tem 6 elétrons, né, na camada de valência. Ou seja, ele precisa só de mais 2. É bem mais fácil ganhar mais 2 elétrons do que perder 6 para ficar estável, né, atingir o octeto. Então, na maioria dos compostos, o oxigênio vai ter um número de oxidação igual a menos 2. Porém, em algumas raras exceções, que são os peróxidos e os superóxidos, seu número de oxidação vai variar em menos 1 para peróxidos e menos meio para superóxidos. E já o flúor, como a gente falou, a questão do número de oxidação reflete muito também na eletronegatividade. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, só perdendo para um, exatamente o flúor. Ou seja, o flúor tem a maior tendência de atrair os elétrons do que o oxigênio. Então, quando ligado ao flúor, como nessa molécula aqui, o oxigênio vai ter a carga mais 2. Tirando essas raras exceções, o oxigênio sempre vai ter esse número de oxidação aqui, beleza? Então, agora que a gente viu todos os números de oxidações fixos, suas exceções, situações e as regras para os números de oxidação, a gente vai aprender a determinar o número de oxidação, beleza? Então, para a gente poder aprender a determinar, né, esse número de oxidação, vamos começar aqui usando essa dica aqui que é muito boa também. A gente sempre imaginar a ligação ou a molécula em si na sua forma iônica, ou a catiônica ou aniônica, dependendo da molécula, né? Então vamos usar essa reação aqui, começar com essa reação.
Então vamos pegar de exemplo aqui o íon nitrato, NO3-, beleza? A gente viu ali na tabela de número de oxidações fixos que a carga do oxigênio, que o número de oxidação do oxigênio vai ser basicamente quase sempre -2. Mas nós temos 3 átomos de hidrogênio. Então a gente sempre multiplica o número de oxidação pela quantidade de átomos que a gente tem. No caso, o número de oxidação dos oxigênios no nitrato é -6. Como a gente já sabe que o íon nitrato, que o ânion nitrato, tem número de oxidação -1, então a gente vai só brincar um pouco com a álgebra aqui para descobrir o número de oxidação do nitrogênio, não é? Então vamos lá. A molécula em si tem número de oxidação -1, ou seja, o oxigênio tem -6, o nitrogênio, que é exatamente o que nós queremos saber, tem número de oxidação x. A gente passando o -6 para lá, temos que 6 menos 1 é igual a x. Portanto, descobrimos aqui facilmente que o número de oxidação do átomo de hidrogênio é +5. E a gente pode fazer isso com todas as moléculas aqui dessa reação. Vou pegar como exemplo o brometo de prata, né? A gente viu ali no número de oxidações fixos que a prata tem número de oxidação igual a +1, todas as ocasiões. E o brometo a gente não sabe. Porém, a gente já viu aqui que o número de oxidação desse composto é 0. Então, fazendo essa mesma álgebra, temos que 0 é igual a x mais 1. Facilmente a gente descobre que o número de oxidação do brometo é -1. E faz muito sentido, porque o brometo é um halogênio, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência, precisando de só mais um elétron para o octeto. E como é que ele faz para ganhar esse um elétron? A prata que oxida, ou seja, perde um elétron, para o brometo que reduz e ganha um elétron, ficando com o octeto, beleza? Então, até aqui tranquilo, né? A gente já viu os conceitos, aprendemos a determinar e também já vimos as regras e os números de oxidações fixos. Então, acho que agora a gente pode fazer uns exercícios para fixar o que aprendemos hoje. Vamos lá? Então, vamos iniciar aqui com o primeiro exercício. O enunciado diz: dadas as moléculas abaixo, responda qual é o número de oxidação de cada átomo envolvido. Então, é bem parecido com o exemplo que a gente estava fazendo ali em cima. Aqui nós temos duas moléculas de cloreto ligadas a uma molécula de cobalto. O cloreto ele é do grupo 7A da tabela periódica, do mesmo grupo que o flúor. Ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa de só ganhar mais um elétron para ficar estável quimicamente, né? De acordo com a regra do octeto. Portanto, ele tem que reduzir seu número de oxidação em -1. Mas como aqui nós temos dois átomos de cloreto, nós multiplicamos esse número de oxidação pelo tanto de átomos que a gente tem. E o número de oxidação desses cloretos é -2. Já o cobalto ele é um metal de transição. A gente não sabe o número de oxidação dele, porque varia muito, depende de com quem ele está ligado. Mas a gente sabe que o composto de cloro-cobalto aqui tem número de oxidação igual a zero, ele é neutro. Então a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no exemplo ali em cima. Vamos fazer uma equação algébrica aqui. O composto total tem número de oxidação igual a zero, ele é neutro. O cloreto, os cloros, tem número de oxidação igual a 2. E o cobalto a gente não sabe, não é? Mas a gente joga o -2 para lá, e para esse composto ficar neutro, o cobalto tem que ter, obrigatoriamente, o número de oxidação igual a +2. Então é muito tranquilo. Ali temos o ácido clorídrico. Muito fácil também, porque a gente viu, acabamos de ver que o cloreto tem número de oxidação igual a -1, ele só precisa ganhar um elétron para ficar estável, ou seja, reduzir um elétron, só que o ácido clorídrico está estável. O que a gente precisa para deixar subtrair ou somar de -1 para que fique estável? Precisamos que a carga do hidrogênio seja igual a +1, e é exatamente o número de oxidação fixo que a gente viu nas tabelas ali em cima, né? A gente viu que hidrogênio ligado a ametais, ou seja, um halogênio é um ametal, tem número de oxidação sempre igual a +1. Então, aqui essa primeira foi. Vamos para a letra B. A letra B nós temos uma reação ácido e base. A gente vê o hidróxido de sódio, que é básico, reagindo com o ácido brômico, que é ácido, gerando sal e água, né? O sal de brometo de sódio. Então, a gente tem aqui, vamos calcular os números de oxidação de cada um, tá? Então, o sódio, né, Na, a gente viu lá na tabela fixa, né, e a nossa segunda regra do íon, que o número de oxidação de metais alcalinos é sempre igual a +1. O oxigênio é sempre igual a -2. E o hidrogênio é igual a +1 também. Como a gente viu que o hidróxido de sódio é uma molécula neutra, é só fazer esse cálculo aqui e a gente vê que, sim, certinho, é neutro. Vamos calcular agora do ácido brômico, que é exatamente igual ao ácido clorídrico que a gente viu ali em cima, até porque o bromo é um halogênio. Então, ele só precisa de um elétron para chegar no seu octeto. E o hidrogênio tem seu número de oxidação igual a +1 quando ligado a metais, ficando neutro, que é exatamente a carga do composto aqui. Para o brometo de sódio, como o bromo é um halogênio, tem carga -1, número de oxidação -1, e o sódio do grupo 1A é um metal alcalino, tem carga +1, com a carga do composto final sendo zero. E a água é muito tranquilo também, porque são duas moléculas de hidrogênio, ou seja, +2, e o oxigênio, ligado à maioria dos compostos, é -2, ficando a carga formal, perdão, a carga formal não, carga formal vamos falar depois, ficando o número de oxidação igual a zero. Então, esse primeiro exercício foi muito tranquilo, né? Vamos passar para a segunda atividade.
Bom, leu o enunciado aqui. A partir do número de oxidação abaixo, descubra a quantidade de átomos de cada composto. Ok, então vamos lá. Aqui nós temos 2 nitrogênios, e cada nitrogênio tem número de oxidação igual a mais 5. Portanto, o número de oxidação dos nitrogênios aqui é igual a 10, não é? Mais 5 vezes 2 é igual a mais 10. Mas a gente viu aqui que esse composto é neutro. Portanto, quantos oxigênios a gente tem que ter, sendo que o oxigênio tem número de oxidação igual a menos 2, para que tenhamos o número de oxidação total de menos 10, né? Porque 10 menos 10 é zero, que é exatamente a carga do composto aqui. Bom, bem tranquilo também esse aqui. A gente precisa de 5 moléculas de oxigênio, né? Porque menos 2 vezes 5 é igual a menos 10. Portanto, essa molécula aqui, ela é N2O5, com carga neutra. Já a B, temos que o cobalto aqui, ele tem carga menos 2, ou, perdão, mais 2. Mas a gente não sabe quantos cobaltos existem aqui nessa molécula. Mas a gente sabe que temos 2 nitrogênios. E esses nitrogênios aqui estão com carga menos 3. Se são 2 nitrogênios, menos 3, temos 6. Menos 6, né? E a carga do composto total é zero. Então, quanto a gente precisa de cobalto para que seja zero? Muito tranquilo também essa questão aqui. Nós precisamos de 3, não é? 3 vezes 2 é igual a mais 6. Mais 6 com menos 6, nós temos que a carga do composto é zero, é exatamente isso aqui. Então, temos 3 cobaltos ligados a 2 hidrogênios, nitrogênios. Ok? Questão B também, tudo certo. Vamos passar para a terceira e última sobre número de oxidação. É uma questão da UFSCar São Paulo, editada. Vamos lá. Os números de oxidações do enxofre em H2S, S8 e Na2SO3 são, respectivamente... Então, vamos começar aqui pelo H2S, né, o sulfeto de hidrogênio. A gente sabe o número de oxidação do hidrogênio, mas não sabemos do enxofre. A gente sabe também que a carga, o número de oxidação total do sulfeto de hidrogênio é zero, ele é neutro. Então a gente precisa de alguma coisa que subtraia exatamente o número de oxidação que a gente tem do hidrogênio. Como a gente tem 2 moléculas de hidrogênio, vezes o número de oxidação do hidrogênio ligado aos ametais, quando são os ametais, o número de oxidação é sempre igual a mais 1. O enxofre é um ametal. 2 moléculas de hidrogênio vezes mais 1, temos que o número de oxidação do hidrogênio é mais 2. Então, quanto o do enxofre, para que o sulfeto de hidrogênio seja neutro? É bem tranquilo também, descobrimos algebricamente, batendo o olho aqui, que o sulfeto, perdão, o enxofre tem número de oxidação igual a menos 2. Então, a gente já pode eliminar a letra D e eliminar a letra E. Vamos agora passar para 8 moléculas de enxofre ligadas. Mas eles são monoatômicos, são o mesmo número, mesmo tipo de átomos ligados. Portanto, a gente viu lá na primeira regrinha que o número de oxidação desse tipo é igual a zero. Então, aqui a gente já pode eliminar também a alternativa A. A gente está entre a B e a C. Então, vamos lá. O sulfito de enxofre, né? Então, vamos fazer a última aqui. Bom, a gente já viu diversas vezes hoje que o sódio é um metal alcalino terroso. Ou seja, ele faz parte do grupo 1A da tabela periódica. E, portanto, seu número de oxidação é igual a mais 1. Porém, temos 2 sódios. Então, o número de oxidação final vai ser mais 2. O enxofre é o que queremos descobrir, nós não sabemos seu número de oxidação. E o oxigênio, vimos que, em raras exceções, o seu número de oxidação vai ser diferente de menos 2. E essa não é um tipo de exceção. Como temos 3 moléculas de oxigênio, então temos que a carga inteira, né, desses oxigênios naquela molécula, né, o número de oxidação total é de menos 6. Portanto, nessa molécula de sulfito de enxofre, NO2SO3, temos que o sódio contribui com mais 2 de número de oxidação, o enxofre de X e o oxigênio de menos 6. Mas também vimos que, assim como todas as outras, sulfito de hidrogênio é uma molécula neutra, tem carga total igual a zero, não é? Então, temos só que igualar isso aqui a zero, e descobrimos que mais 2 menos 6 é igual a menos 4, mais X é igual a zero. Portanto, o número de oxidação do enxofre é igual a mais 4, não é? Para que a molécula seja neutra. Isso nos dá que a resposta correta dessa daqui, da última questão, é letra B, beleza? Bom, como a gente já fez os 3 exemplos que eu queria fazer com vocês hoje sobre número de oxidação, acho que agora a gente já está preparado para passar para a parte 2 da nossa aula de hoje, que é só sobre carga formal. Espero que tenham entendido um pouco sobre número de oxidação, tirado suas dúvidas, então vamos passar para a carga formal.